O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Nós leremos os primeiros versículos, depois o versículo 13. Nosso foco hoje é o sexto mandamento, que está no verso 13, e nós veremos a segunda parte. Êxodo 20, versículos 1 e 2, depois o 13. Eu quero pedir que os irmãos leiam comigo versos 1, 2 e 13. A uma só voz nós leremos. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não matarás. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós refletimos sobre o significado do sexto mandamento e também as suas implicações, abordando neste último quesito o que o mandamento proíbe. E eu quero relembrar o que nós aprendemos até aqui. Nós vimos que o mandamento, quanto ao significado, não se aplica à pena de morte. Muitos usam esse texto para se colocar contra a pena de morte. Pelo contrário, nós vimos que foi Deus quem instituiu a pena de morte exatamente para conter a violência que transgride o sexto mandamento. E porque a vida humana é sagrada, por ser um homem à imagem e semelhança de Deus. Por isso, o assassino não deveria morrer. Nós vimos que a pena de morte é instituída em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Ele diz: a vida do homem eu requererei da mão do seu próximo. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. E nós vimos que na aplicação casuística desse mandamento, em Êxodo 21, de 12 a 16, havia na teocracia de Israel a pena de morte. Portanto, a pena de morte é uma aplicação civil da lei moral que proíbe o matar. O assassino deveria morrer. Obviamente, a pena de morte deveria ser aplicada institucionalmente. Na teocracia de Israel, ela era aplicada por um corpo de juízes após processo regular. Nós vimos isto com base em Deuteronômio 19, 17 e 18. E no período da Nova Aliança, essa pena de morte é aplicada pelo Estado. Alguns argumentam que depois da morte de Cristo, a pena de morte é abolida, mas em Romanos 13, versos 3 e 4, nós vimos claramente que Paulo reconhece que o magistrado é espada de Deus, ele é ministro de Deus, vingador contra o que pratica o mal, e diz que não é em vão que ele traz a espada, e é óbvio que a espada ali fala de pena de morte, e lembremos-nos que Paulo está vivendo no período do Império Romano, no qual o imperador era um tirano, não havia democracia na época, mas ele reconhece que o magistrado era o vingador de Deus, e é por isso que há muitos países que inclusive têm formação na sua origem cristã, tem a pena de morte. Então, é óbvio que essa pena deve ser aplicada institucionalmente, não no âmbito individual, ao gosto da parte ofendida. Nós vimos também que o mandamento não é uma proibição da guerra em qualquer circunstância. Há guerra justa contra a sua causa, embora toda guerra sempre tenha efeitos colaterais injustos. E nós já argumentamos isso. Se você quiser, você não esteve no domingo passado, pode depois, assim que o vídeo for disponibilizado, você pode ouvir lá, porque há toda uma argumentação bíblica para demonstrar isto. Eu demonstrei, então, que o mandamento não proíbe também a justa, a legítima defesa. Não é? Nós até lemos um texto em Êxodo 22, no caso do ladrão que de noite entrar e alguém o ferir de morte, não será culpado do sangue. Eu demonstrei, por outro lado, o que o mandamento significa. E ressaltei que o Antigo Testamento tem mais de uma palavra para matar. E o verbo aqui utilizado, na verdade, significa não assassinarás, tendo o sentido de tirar uma vida inocente. E esse verbo, por exemplo, nunca é utilizado em sentenças que tratam da pena de morte. Portanto, aqui significa que Deus está proibindo de tirar uma vida inocente.
Em seguida, nós vimos a primeira parte das implicações do mandamento, o que ele implica, observando, antes de tudo, o que ele proíbe. E eu quero relembrar aqui, nós demonstramos biblicamente, primeiramente, que esse mandamento proíbe o suicídio, que o suicídio se constitui uma quebra desse mandamento, exceto no caso de doenças mentais orgânicas, como demência, porque esse ato de tirar a própria vida fere o princípio fundamental desse mandamento. Deus fez o homem à sua imagem, por isso a vida do homem não pode ser tirada, exceto quando em sentença, por ele ter quebrado o mandamento. Portanto, é uma escolha, o suicídio é uma escolha moralmente culpável e condenável. Em segundo lugar, eu demonstrei igualmente que o mandamento proíbe, pela mesma implicação, o aborto. Inclusive, nós mostramos, Êxodo 21, de 22 a 25, que a lei de talião era aplicada quando alguém feria uma mulher e no seu ventre matava o seu filho. Eu destaquei também no Salmo 139, de 13 a 16, com relação à vida humana tendo início na sua concepção. E eu destaquei a crueldade do aborto, que está no fato de que esse assassinato atenta contra a vida humana em sua fase mais vulnerável e muitas vezes com a cumplicidade daquela que foi criada para nutrir esta frágil criatura dentro de si. Em terceiro lugar, nós vimos que o sexto mandamento se refere a mais do que tirar a vida física. Ele proíbe também o sentimento e os impulsos do coração, que, se levados até a última consequência, se desdobrariam no homicídio físico. E nesta perspectiva, conforme a aplicação que o nosso Senhor deu ao mandamento em seus dias, em seus ensinos, lá em Mateus 5, 21 a 26, ele está tratando da lei, ele está tratando do sexto mandamento. Nós vimos que a ira pecaminosa e todas as suas expressões são uma forma de homicídio emocional e verbal. Deste modo, nós vimos que, além do rancor alimentado no coração, o insulto e a maledicência são atos que quebram este mandamento. Então, você não mata só quando você tira a vida física. Você mata quando você guarda ódio ou rancor ou amargura no seu coração contra uma pessoa. E você também mata quando você difama uma pessoa. E Jesus diz isso. Ouviste o que foi dito, no texto que eu já indiquei. Não matarás, eu, porém, vos digo. Todo aquele que, sem motivo, se irar, ou na verdade o original é todo aquele que guardar ira contra o seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. E todo aquele que lhe dirigir um insulto, o chamar de estúpido ou outra coisa parecida, está sujeito ao julgamento do tribunal. E todo aquele que lhe disser tolo, imprestável, está sujeito a inferno de fogo. Jesus é quem está dizendo. Então Jesus está dizendo, quando você guarda rancor contra o seu irmão, quando você insulta, blasfema do seu irmão, e quando você fala mal do seu irmão, você está matando, porque você começa a matar alguém quando você mata o seu nome, a sua reputação, ou quando você quebranta o seu espírito por meio de palavras duras. Então nós vimos isto claramente, inclusive com textos do Velho Testamento, quando a Bíblia diz em Levítico 19, não andarás como mexeriqueiro entre os filhos do teu povo, não falarás mal do filho do teu povo, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Relembrando a advertência de João em sua primeira epístola, em 1 de João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino perante Deus. Eu relembro aqui ainda as palavras de Michael Horton, comentando o mandamento neste aspecto. Ele diz, na igreja, essas formas de assassinato oculto são toleradas, enquanto compomos nossos próprios pecados imperdoáveis. Juntamente com imoralidade sexual, idolatria e feitiçaria, devemos lembrar que entre as obras da carne estão inimizades, porfias, que quer dizer brigas, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções. Está lá em Gálatas 5,19. E mesmo assim, diz Michael Horton, são precisamente essas maçãs azedas ou podres que criam as maiores divisões no corpo de Cristo. Mais do que prostituição, mais do que adultério, destruindo relacionamentos e deixando o nosso próximo em angústia. Logo, desobedecemos ao sexto mandamento ao tolerar qualquer atitude que possa produzir dano ativo ou apatia passiva com respeito ao bem do nosso próximo. Horton denuncia assim a ampla escala na qual esse mandamento é violado por nós cristãos neste tempo e neste lugar. Nós precisamos atentar para isso, meus irmãos. Então nunca mais diga, eu nunca matei, pastor. Nunca mais. Porque se você nunca guardou ira, você nunca falou mal de ninguém, você nunca insultou ou blasfemou de alguém, então você cometeu sim o assassinato, segundo a Escritura. É óbvio que tirar a vida física é um tipo de assassinato mais grave, assim como a justiça comum dos homens reconhece que existe o homicídio qualificado, duplamente qualificado, triplamente qualificado. É óbvio que existem gradações, mas a Bíblia diz que quando você, no seu coração, guarda ira, quando você insulta o outro, quando você ataca a reputação do outro, você está quebrando o sexto mandamento. Eu devo acrescentar ainda neste ponto, como fruto da ira pecaminosa, que a vingança pessoal também é uma transgressão do sexto mandamento, por isso é proibida pelo Senhor. Levítico 19, 18. Já no Velho Testamento, que instituía a pena de morte, se proíbe a vingança pessoal. Aliás, os fariseus, nós falamos isto, eles usavam olho por olho, dente por dente, para embasar a sua vingança pessoal. E é isto que Jesus está confrontando. Mas lá mesmo em Levítico diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente ali que está o segundo principal mandamento. Então a vingança pessoal também quebra o sexto mandamento. Não é sem razão, portanto, que a Escritura nos adverte, meus irmãos, em Tiago 1, 19 até o 21. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A minha ira, a sua ira, mesmo que seja insuflada por uma injustiça real, não produz a justiça de Deus. Por isso ele continua dizendo, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós vimos ainda, queridos, que o mandamento proíbe a acepção de pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoas, quando nós discriminamos pessoas, nós estamos quebrando o sexto mandamento, conforme nós comentamos a partir de Tiago 2, de 1 a 11, onde as advertências contra a discriminação, elas culminam com uma citação do sexto mandamento. E por fim nós observamos que o mandamento também inclui a proibição da negligência para com a segurança do próximo, para com a vida do próximo. Nós vimos isso na aplicação casuística em Êxodo 21, de 28 a 31, quando o Senhor diz que se alguém fizesse um andar em cima na casa e não colocasse um parapeito para impedir, ou pelo menos dificultar que alguém caísse de cima daquele andar, essa pessoa era culpada do sangue. Isto significa que ela estava quebrando o sexto mandamento. E eu observei, aplicando aos nossos dias, que, por exemplo, uma pessoa que dirige bêbada, ou uma pessoa que dirige em alta velocidade, de maneira irresponsável, expondo a vida de outros a risco, está transgredindo o sexto mandamento. Nós precisamos ter tudo isto em mente. Mas, meus irmãos, isso não é tudo. Será que eu e você podemos ainda dizer que somos inocentes em relação a esse mandamento? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaria isento de culpa. Mas isso não é tudo, meus irmãos.
Eu quero lembrar aos irmãos o princípio de que onde um pecado é proibido, a ação oposta também está sendo ordenada. E nessa perspectiva, eu quero convidá-los hoje a refletir sobre o que o mandamento nos ordena. E este é o ponto: não matarás. O que o sexto mandamento nos ordena? O que o Senhor nos ordena neste mandamento? Esse é o tema específico desta manhã. Nós já vimos o significado e já vimos a primeira parte das implicações, pensando no que ele nos proíbe, mas há algumas ações que o Espírito de Deus nos ordena nesse mandamento, e nós não temos condição de esgotar. Mas eu quero aqui pelo menos trazer algumas das principais ações que nós somos ordenados a fazer. Primeiro, o mandamento nos ordena a buscar a paz e nos empenhar por alcançá-la. O mandamento nos ordena a buscar a paz e nos empenhar por alcançá-la. Meus irmãos, por óbvio, a animosidade é um estado de ânimo de natureza homicida. Já ficou claro isso, né? Para nós. Portanto, ela é contrária à paz. Por isso, a Escritura nos adverte. O contrário não é apenas que você tem que deixar de fazer, mas é algo que você precisa positivamente fazer para cumprir o mandamento, é fazer todo o possível para preservar a paz. Você sabe que antes de um país entrar em guerra, quando esse país de alguma maneira tem um alto grau de justiça, ele manda diversos avisos. Ele procura fazer diversos acordos. Nós estamos agora aí com uma guerra às portas aqui na nossa região, e os irmãos podem perceber como os países, as organizações estão se movimentando para evitar a guerra. E às vezes o país manda, inclusive, tropas para mandar um aviso. Ele não é necessariamente que ele quer deflagrar a guerra, mas ele manda tropas para mandar um aviso. Às vezes faz exercícios militares. Aliás, é preciso que se diga que as forças armadas de um país são importantíssimas para manter a paz, porque elas ajudam a dissuadir a guerra, mas quando é necessário. Então, do mesmo modo, quando nós temos algum tipo de litígio, algum tipo de contenda, algum tipo de discordância, a Bíblia nos ordena, irmãos, que nós precisamos nos empenhar em buscar a paz. Eu quero citar alguns textos que são muito claros. Em Romanos, por exemplo, 12, de 17 a 21, Romanos 12, de 17 a 21, a Escritura nos adverte. Como é que nós fazemos isto? Que nós devemos fazer e como? Veja o que diz: não paguem a ninguém mal por mal. Ou seja, não se vinguem. Procurem fazer o bem diante de todos. Ele está dizendo que você deve fazer o bem, não só para aqueles que te fazem bem, ou para aqueles que você julga que serem bons, mas fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ele continua: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Na tradução de você, eu estou lendo a Nova Almeida, está: não vos vingueis a vós mesmos, mas deem lugar à ira. Aqui, a ira de Deus. Na sua Bíblia tem um númerozinho perto de ira, e lá embaixo tem uma nota de rodapé: a ira de Deus é subentendida aqui, não é a sua ira. Isso fica claro no versículo seguinte: pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então não tome em suas mãos aquilo que pertence a Deus, é a Ele que pertence a vingança. Ah, pastor, mas o senhor disse que a Bíblia não é contra a pena de morte. Mas o magistrado é o vingador de Deus, é Deus quem está vingando por meio da autoridade, mas não é você, não é o ofendido. Ok? Então, veja, ele continua: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o
bem. Se você se vinga, você não venceu, você perdeu, porque o mal dominou você. O mal acabou derrotando você. Então, é muito clara na Bíblia. No mesmo espírito, meus irmãos, somos exortados pelo Senhor ainda em 1 de Pedro 3, de 8 a 12, que por sua vez cita o Salmo 34. Em 1 de Pedro 3, de 8 a 12, está escrito: não paguem mal por mal, nem ofensa com ofensa. Você foi ofendido, foi xingado, você não vai xingar de volta. Entende? Você precisa, na verdade, fazer o quê? Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. O sujeito te manda para aquele lugar, você diz assim: Deus te abençoe. É isso que a Bíblia está dizendo. Certo? Ele diz: respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois, citando o Salmo 34, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E o Salmo 34 completa: para lhes extirpar da terra a memória. Portanto, meus irmãos, esforçar-nos por manter a paz é uma forma de guardar o sexto mandamento. Nós estamos nos antecipando, mas isto não quer dizer, obviamente, deixar para lá a ofensa. Pelo contrário, muitas vezes o confronto em amor é necessário à restauração da paz. Deus não está nos proibindo, por exemplo, de buscar os nossos direitos, e nem está nos proibindo de, se o próximo nos ofende, sobretudo o irmão, nós ficarmos calados. Não. Nós sabemos, muitas vezes é necessário confronto em amor para a restauração da paz. Não é a sua paz de espírito, entenda. Porque tu diz: não, para ficar em paz, minha paz, eu não vou confrontar. Eu saio de fininho, né? Eu não digo nada. Não, não é assim. É para restaurar a paz entre você e o seu próximo, entre você e seu irmão. E não é o que nos ensina o Senhor em Mateus 18, irmãos? Nós conhecemos esse texto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais 2 pessoas, exorta de novo, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os ouvir, aí dize para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, aí você pode cortar relações. Considera-o como gentio publicano. Mas veja, é toda uma instância. E você não faz isto só, da sua cabeça. Você tem que fazer dentro de um processo regular, envolvendo a sua igreja local. E se é com um ímpio, você vai lá, tenta entrar no acordo. Se for uma questão de justiça, você vai buscar seus direitos. E você sabe qual é a primeira audiência que tem? A audiência de conciliação. Veja, os próprios homens do mundo reconhecem que antes de uma boa briga é melhor tentar a conciliação. Por que nós, como crentes, vamos agir diferentes? Se temos valores mais ricos? Não, meus irmãos. Então, o mandamento nos ordena a buscar a paz e nos empenhar por alcançá-la. E às vezes isso envolve confronto, sim. Confronto em amor para ganhar o irmão. Bíblico, para ganhar o irmão. Em segundo lugar, o mandamento nos ordena a perdoar os nossos ofensores. Esta é a alternativa bíblica à ira pecaminosa, meus irmãos. E aos seus frutos, que quebram o mandamento. Efésios capítulo 4, já vimos que a ira é uma forma de assassinato. Então, como que nós agimos? Capítulo 4, 31, 32 de Efésios, está escrito:
Que não haja no meio de vocês, talvez você, não, pastor, eu não tenho ódio, mas eu estou chateado. Eu não tenho ódio, mas eu estou indignada. Eu não tenho ódio, mas eu estou triste. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, que não haja no meio de vocês, na tradução de vocês, longe de vós, qualquer amargura. Não, eu não tenho ódio, mas tem amargura. Você não consegue falar com a pessoa, você não consegue falar pacificamente, você não consegue dar bom dia, você não consegue abraçar. Tem amargura. Ele está dizendo, longe de vós. E o verbo usado traz a ideia de alguma coisa como um lixo, uma sujeira, que você tem que tirar, que você tem que ter repugnância e jogar para longe. Toda amargura, e aqui ele está mostrando todas as manifestações do ódio, segundo a Bíblia. Começa com amargura, cólera, que é a explosão de ira, que é o rancor guardado, alimentado por dias, por anos, por meses. Ele diz toda amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Então, gritar, xingar, todas essas coisas têm que estar longe de nós. Pelo contrário, qual é o comportamento contrário? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Veja que o padrão não é, eu não vou perdoar ele não, porque eu não vou perdoá-la não, porque ela fez, não. A base do perdão não é o que ele ou ela fez a você, ou o que vai fazer. A base do perdão é o que Deus fez a você. Todos os dias nós quebramos os mandamentos. Todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. Todos os dias nós entristecemos o Espírito Santo por pensamentos, por palavra, por ação, por omissão. Todos os dias nós quebramos a aliança e todos os dias Deus nos perdoa. E Ele está dizendo, você tem que agir do mesmo jeito. Perdoar, meus irmãos, é um ato sacrificial. Deus nos perdoou por meio de Cristo. Como que Deus fez isso? Cristo sofreu a ofensa que nós fizemos a Ele. Então, perdoar envolve sofrer o dano pela ofensa. É assim que nos exorta Paulo em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios 6, versos 7 e 8, ao repreender os coríntios por levar seus irmãos a juízo perante os incrédulos, ele diz, na Nova Almeida, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? É isso que a Escritura nos diz. Esse é o autêntico espírito cristão. Ficar com o prejuízo. Perdão envolve isso. Perdão envolve sofrer o dano. Em terceiro lugar, esse mandamento nos ordena a nos esforçar pela proteção e preservação da vida humana. Em todos os seus estágios. Não matarás nos ordena a nos esforçar pela proteção e preservação da vida humana em todos os seus estágios, desde a concepção. Isto envolve, meus irmãos, muitas ações, e eu preciso citar o mais rapidamente possível. Por exemplo, isto envolve acudir ao necessitado, dar pão ao faminto, vestir o nu, dar abrigo ao desabrigado, providenciar para que ele tenha um abrigo, especialmente os da família da fé. Irmãos, no Velho Testamento, já no Velho Testamento, que muitos acham que só tem um Deus zangado, nós temos muitas leis humanitárias. Em Deuteronômio 15, por exemplo, do verso 7 ao 11, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, está escrito: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em algumas das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá,
não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil no coração de vocês. E vocês digam, está próximo o 7º ano, que era o ano do perdão, das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem, porque nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Mas o estrangeiro também. Levítico 19:34 diz: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Em 1 João 3, 17 e 18, o Senhor nos exorta: ora, se alguém possui recursos neste mundo, você tem recurso? Se alguém possui recursos neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Então nós somos ordenados a acudir o necessitado. Isso é uma forma de proteger, preservar a vida. Somos ordenados também, meus irmãos, dentro deste ponto, igualmente, em segundo lugar, a proteger o indefeso. Sim, proteger o indefeso de um malfeitor é uma forma de obedecer o 6º mandamento. Nós somos ordenados. Está escrito, por exemplo, em Isaías 1,17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Sim, para cumprir o 6º mandamento, eu posso brigar pela causa dos menos favorecidos. E aqui eu queria chamar a atenção da igreja evangélica, porque tem outras denominações dentro do cristianismo que estão mais ativos do que nós nessa área. A igreja precisa levantar a sua voz contra o aborto. Os advogados cristãos precisam se levantar contra o aborto. Muitos querem ser advogados, médicos, mesmo sendo cristãos, mas eles estão muitas vezes buscando um status social, um conforto econômico, mas eles não pensam muitas vezes em lutar nas fileiras da sua área para preservar a vida. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, nos organizar e nos levantar contra o assassinato de bebês no ventre de suas mães. São 60 milhões. E a igreja precisa se indignar, precisa se levantar, não pode calar a sua voz. E se um dia o nosso país legalizar outras formas ainda, além das que já tem feito, a igreja precisa se levantar contra. Não importa se é lei, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Há muita gente defendendo o operário dentro das igrejas cristãs, procurando a questão de igualdade social, que se cala diante dessa atrocidade que é a morte, o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Isso é uma incoerência, isso é uma hipocrisia. Porque não existe fase mais vulnerável para uma criança do que dentro do ventre de sua mãe. E não há maior forma, mais cruel forma de totalitarismo do que a mãe matar o filho no seu ventre. Nós precisamos nos levantar contra isso. Precisamos defender o órfão, a viúva e o nascituro. E o feto e o embrião. Precisamos defender o pobre, sem dúvida nenhuma.
Esta é uma forma de nós seguirmos o sexto mandamento. Em Provérbios 24, versos 11 e 12, o Senhor nos ordena: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam a ser levados para a matança. Muitos usam isso aqui para evangelismo, né? Você pode fazer uma aplicação extensa, mas não é sobre isso que está falando o texto. Ele está falando de você defender inocentes que estão sendo condenados de maneira injusta. Levantar a voz em favor deles. Mesmo que isso custe seu emprego. Mesmo que isso custe o seu status. Ele continua dizendo: você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Então, meus irmãos, empenhar-nos para proteger a vida humana inclui todas estas coisas: incentivar, participar de atividades, profissões, programas e instituições que trabalham com a proteção, o resgate e a preservação da vida humana. Inclui promover, incentivar, participar de campanhas contrárias a tudo que ameaça a vida humana desde a sua concepção. Deus tem me dado a graça de participar da comissão do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai tratar sobre aborto. Eu peço a oração dos irmãos. A igreja vai elaborar uma carta pastoral sobre isso. E já posso adiantar que a comissão vai se colocar contra os abortos em quaisquer circunstâncias. Em quaisquer circunstâncias. E nós vamos argumentar teologicamente, cientificamente, filosoficamente. Existe um grupo de irmãos que está se debruçando sobre isto. E nós precisamos levantar a nossa voz. Eu quero concluir, meus irmãos, e para isso eu vou trazer aqui, à guisa de citação, que nós temos que ter uma compreensão abrangente, e poucos documentos na história da igreja tiveram uma compreensão tão abrangente do sexto mandamento quanto o Catecismo Maior de Westminster. E eu quero citar aqui para os irmãos a resposta às perguntas 135 e 136 desse catecismo. A pergunta 135 diz: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E preste bem atenção, que nós não temos tempo de nos debruçar, nós vamos apenas citar. Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito, uso sóbrio da comida, tem gente que está se matando pela comida, da bebida, de remédios, uso sóbrio do sono, do trabalho e de recreios, porque nós podemos usar essas coisas de modo a atentar contra a nossa vida e a do próximo. Por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? São o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Veja as exceções. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, que inclui eutanásia, que eu não tratei, mas só para citar. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios,
as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. E ainda eu termino com o Catecismo Maior de Lutero. Ele também fez um catecismo anterior ao Catecismo Maior de Westminster. E ele argumenta de maneira magistral, dizendo que esse mandamento, meus irmãos, ele é violado não apenas quando uma pessoa realmente pratica o mal, mas também quando deixa de fazer o bem ao seu próximo. Ou, embora tenha a oportunidade, falha em prevenir, proteger e salvá-lo de sofrer algum dano corporal ou injúria. Se despedes uma pessoa nua, quando poderias cobri-la, e a deixas congelar até a morte. Se vês uma pessoa faminta e não a alimentas, a deixas morrer de fome. Da mesma forma, se vês uma pessoa condenada à morte, ou em perigo similar, e podendo não a salvas, embora tenha os meios de fazê-lo, a matas. Não adiantará dizer que não contribuíste para a sua morte por palavras ou atos, porque tens retido o teu amor dela e a tens roubado do serviço pelo qual sua vida poderia ter sido salva. Consequentemente, Deus justamente chama todas as pessoas que não oferecem conselho e ajuda aos homens necessitados e em risco do corpo e da vida de assassinas. Ele dará a sentença mais terrível sobre essas pessoas no dia do julgamento. Como o próprio Cristo declara: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso, não fostes ver-me. Que o Senhor Deus nos leve a refletir, queridos, sobre esse mandamento e a riqueza que Ele nos traz em termos de aplicação. E possamos, com temor e tremor, sabendo que não somos capazes de obedecê-lo perfeitamente, mas confiados no poder de Deus, no seu Espírito, possamos cumpri-lo substancialmente. Tu és bem-vindo aqui.